Hoje nós vamos falar sobre um tópico aqui que é como saber se a flecha do meu projeto passou nos limites normativos. Bom, essas semanas para trás aí eu trouxe um vídeo no canal que é sobre estudando aquele item da norma que fala sobre os deslocamentos da nossa estrutura, deslocamentos verticais, né? E lá eu falo sobre L sobre 250, L sobre 500, sobre um centímetro lá quanto é a alvenaria, aquela tabelinha que a gente conhece bem lá da norma. E se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no cardzinho para você clicar e dar uma olhada lá nesse vídeo. Então, a partir daquele vídeo, isso aqui vai ser uma continuação daquele vídeo, tá? Eu tava, assim, quando a gente tem formas geométricas diferentes no nosso projeto, fica um pouco difícil fazer aquelas considerações simples, que é, você tem aqui uma viga contínua com 3 apoios, com vãos aqui de, sei lá, 500 centímetros e 600. Fica muito fácil a gente pegar ali, quando a gente tem os apoios certinho assim, pegar ali e dividir, aqui é 500 sobre 250 lá normativo, a gente sabe que a nossa flecha limite aqui é 2 centímetros. Ali por causa do vão de 600 centímetros, a gente pega os 600, divide por 250, a gente chega ali que o nosso limite é 2,4 centímetros. Fica muito fácil e muito simples quando a gente tem uma situação bem comportada, né? Agora, olhando em planta, se a gente tem uma situação, por exemplo, assim, ó, sei lá, tô fazendo um desenho aleatório aqui. Esse exemplo aqui de cima serve também para lajes, né? Quando a gente tem lajes com apoios bem definidos, algo retangular ali, esse cálculo ele fica muito simples a gente identificar qual que é a flecha limite do nosso projeto, né? Agora, numa situação dessa aqui, toda maluca aqui, bom, como que eu vou saber se essa flecha da minha laje bem nesse ponto, se ela tá passando os limites normativos ou não? Essa é a grande questão que eu quero responder aqui nesse vídeo. Como que a gente vai saber qual vão que a gente tem que pegar aqui para fazer esse estudo? Como que a gente vai descobrir se é que a gente pega esse, se é que a gente pega esse? Como que a gente define isso e a gente saber se realmente o nosso projeto tá passando os limites normativos? Para responder essa pergunta, eu trouxe um documento aqui do Ibracon, de uma palestra lá de 2011, eu vou abrir ela com vocês aqui, dar uma lida nela. E aí, a partir desse documento, a gente vai fazer um exemplo prático ali bem simples, pra gente validar esse cálculo e validar como calcular isso de fato, né? Então, abrindo aqui o documento, é um documento bem antigo, é um documento de 2011, uma palestra feita pelo engenheiro Luiz Aurélio Fortes, e ele falou nessa palestra sobre as boas práticas para o projeto estrutural de edifícios altos. Ele comenta aqui sobre as considerações iniciais, concepção estrutural de edifício, materiais de durabilidade, ações, e a gente vai pro ponto lá de deformações nos pavimentos, que é exatamente esse último aqui. Então, a gente vai descer lá embaixo. E é bem interessante porque, apesar de ser algo antigo, a gente consegue ver que as tabelas elas mantiveram essa estrutura, né? Só que tiveram algumas alterações no meio do caminho, né? Tanto nessa tabela aqui que eu tô te mostrando, quanto na de deslocamento, que a gente vai dar uma analisada lá, né? Mas a gente vai pular lá pra parte de deslocamento de fato. Inclusive, eu vou deixar esse link aqui na descrição. É uma excelente palestra para dar uma lida. Tem coisas bem interessantes nela e que dá para se aplicar no dia de hoje, que nem isso que eu vou trazer para vocês, deslocamentos. Então, vamos lá para baixo. Bom, aqui na página 65, a gente tem algo que fala sobre as deformações verticais nos pavimentos, né? Ele traz a tabela 3.2 da 6118 de 2007, e esses valores aqui, eles tiveram algumas alterações, né? Como eu mostrei lá atrás, esse valor aqui de rotação foi tirado nessa atualização desse ano, né? Mas o que a gente quer aqui, ó, é essa tabelinha, esse texto aqui em amarelo. Então ele fala aqui pra gente: pode adotar como regra geral para a consideração de vão teórico L, que é aquele vão que eu quero descobrir, né, como sendo o dobro da distância entre o ponto de deformação máxima e o apoio indeformável mais próximo. E esse apoio indeformável são os pilares do nosso projeto, né? Então, vamos passar isso aqui para uma planilha pra gente entender melhor o que esse textinho tá falando pra gente. Então vamos lá, pode se adotar como regra geral para a consideração do vão. Então, a consideração do vão, qual é o vão? Como sendo o dobro da distância entre o ponto de deformação máxima e o apoio indeformável. Então, vou colocar aqui D, distância do pilar. Então, o nosso vão vai ser esse aqui, ó, 2 vezes a distância do pilar. Se a gente for passar aqui para o nosso projeto, eu fiz uma tabelinha aqui com valores que a gente tem que preencher e valores que a própria planilha já fornece pra gente, né? Aqui a flecha do projeto é aquela informação do ponto de deformação máxima que a gente quer analisar, e a distância do pilar vai ser a distância desse ponto da flecha em relação ao ponto indeslocável ali do projeto. Então, o nosso L vai ser 2 vezes a distância do pilar, e a flecha limite vai ser esse L que a gente acabou de calcular, sobre os 250 lá da norma, que é o L sobre 250. Isso aqui pode ser que seja, em alguma ocasião, seja 500, como eu falei lá naquele vídeo, e então a gente teria que alterar isso aqui no nosso projeto, né? Mas, como o exemplo que eu vou trazer para vocês leva em consideração 250, eu vou deixar ele aqui. E uma fórmula aqui com o Si, que se tiver maior em relação à flecha, o nosso flecha do projeto for maior que a flecha limite, ele vai colocar que não passou, e se tiver tudo ok, vai falar aqui pra gente que passou, né? Então, eu vou trazer um exemplo pra vocês aqui, um exemplo prático, que é um projeto aqui que a gente entregou esse ano. Deixa eu mostrar pra vocês o 3D dela aqui. Então, nós vamos analisar só essa parte da estrutura aqui, que é um ponto bem interessante. Bom, aqui a gente tem um balancinho aqui, e realmente tá meio complicado aqui, se a gente for ver, que essa parte aqui tá deformando mais o nosso projeto. E aí eu quero saber se isso aqui tá de acordo com os valores normativos. Só que realmente tá meio confuso, porque é uma laje circular aqui, tá meio confuso pra gente saber, de fato, onde que eu considero, qual vão que eu considero, e realmente ficou meio confuso assim pra definir isso, né? Então, se a gente for olhar aqui na aba de deslocamento das nossas vigas, a gente tem um valor lá de 1 centímetro, e eu quero saber se esse valor ele tá dentro dos critérios normativos. Então, levando em consideração tudo aquilo que a gente leu, a gente vai pegar aqui os, as distâncias que a gente tem entre os pilares e esse ponto de maior deformação do nosso projeto. Então, a gente tem aqui, ó, 4 metros, 2,27, a gente tem aqui, ó, 2,52, aqui a gente tem 5. Eu não vou pegar dos outros, por conta que já tá muito longe. A gente tem que pegar em relação ao ponto indeslocável mais próximo da nossa estrutura, né? Então, se a gente for ver aqui, a gente tem 2,27, 4, 2,50 e 4,97. Bom, esses pilares aqui, você consegue ver aqui que eles têm valores negativos. E por que tem valores negativos aqui? E por que eu não posso considerar isso como um apoio indeslocável? Porque se a gente for olhar aqui, esses pilares aqui da extremidade, eles são pilares que nascem em uma viga de transição. E por que eu fiz essa solução? Por que eu não coloquei um bloco aqui? Por que eu não resolvi dessa forma? Por conta que a fundação escolhida aqui foi uma estaca do tipo hélice contínua. E a máquina de hélice contínua tem uma distância mínima entre a divisa e o ponto onde eu coloquei esse bloco. Ele tem uma distância que cada empresa tem, essa distância lá que você tem que perguntar para eles, né?
Mas aqui eu não lembro qual foi essa distância em específico, mas tem que ter essa distância para a máquina conseguir chegar lá, posicionar e fazer a perfuração dessas estacas. Então eu tive que fazer todos esses blocos aqui para nascer essa viga ou para nascer esses pilares nessa viga de transição aqui. Então eu não posso considerar todos esses pilares aqui da extremidade porque eles não são apoios indeslocáveis. Se você for ver, ele tem um deslocamento aqui. Então, se eles fossem deslocáveis, a gente poderia considerar o seguinte cálculo. Ó. A gente pegaria ali a distância do pilar que era de 227 ou 227. A flecha do nosso projeto aqui é 1,04. E aí a gente teria que comparar ó, a flecha limite com a flecha do projeto. Então, se fosse 1.816, ele é muito maior que a flecha do projeto. Então, se ele fosse indeslocável, a nossa análise seria essa daqui, ó, em relação ao 227. Mas como ele não é, a gente não pode considerar. Então, essas duas cotas aqui não servem pra gente fazer essa análise. Então, a gente vai pegar o próximo apoio indeslocável que a gente tem mais próximo, que é esse de 4 metros aqui. Então, a gente vai jogar lá 400 centímetros. Então, nossa flecha limite, ela passa a ser de 3,2 centímetros. Então, nosso limite aqui é de 3,2 e a flecha do nosso projeto é de 1,04. Então, aqui, como a planilha retornou pra gente, a nossa situação aqui, ela passou. Então, tá verificado aqui que essa flecha aqui, ela passou de acordo com os limites normativos. Pô, se tivesse uma alvenaria aqui em cima, se tivesse alguma coisa, a gente teria que fazer a análise lá de acordo com aquele item de alvenaria, né? Então, com essa informação aqui da palestra do Ibracon, a gente conseguiu ver uma forma de considerar esse vão teórico bem mais simples do que em situações assim não convencionais, né? E tem uma forma também que a gente pode acelerar esse cálculo aqui, em vez de usar a planilha, que é, como a gente viu lá, a nossa fórmula, ela é assim, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. O nosso L é igual 2 vezes a distância do pilar, e isso aqui sobre 250. Opa, tira esse zero aqui, ó. Deixa eu pegar a borracha. Então, nossa fórmula lá, a gente consegue fazer uma simplificação disso aqui, ó. 2 sobre 250, quanto que dá? 2 sobre 250 dá 0,08, se a gente multiplicar por 100. Então, a gente pode multiplicar a distância da nossa flecha ali, que é os 3 metros, por 0,8, que a gente vai chegar na nossa flecha limite. Então, a 0,8 multiplicado por 400, a gente vai chegar ali, que a nossa flecha é de 3 pontos. Aqui a gente divide por 100, né? Porque como a gente multiplicou por 100 lá, a gente divide por 100 aqui também. Então, 320 dividido por 100 dá 3,2 centímetros, que é a nossa flecha limite. Então, a gente pode pegar aqui esse valor aqui da nossa flecha e pode já multiplicar diretamente por... Ó, a gente pode pegar essa distância aqui e multiplicar direto por 0,8. Então, ó, se a gente pôr 0,08 multiplicado por 400, a gente chega aqui no valor de 3,2. Então, tem essa simplificação que a gente pode fazer de forma rápida ali para descobrir, sem usar planilha, sem ficar dependente dessa planilhinha aqui. Então, para você que não me conhece, meu nome é Zé Vitor, né? Eu sou especialista em projetos de estrutura de concreto armado protendido. E hoje nós falamos aí sobre essa forma de analisar o deslocamento, encontrar a flecha limite ali, fazer essa comparação. E se você gostou desse vídeo aí, não esquece de se inscrever no canal e mandar para um amigo seu que está iniciando aí na jornada de estruturas, que acho que vai ajudar bastante ele nessa jornada aí. Então, é isso, valeu, até a próxima.